Vamos lá. E aí, galera da logística, do supply chain, como vão todos? Espero que bem e se protegendo. Estamos aqui com mais essa live, fechando os trabalhos da Semana de Inovação da Logística da Movilog em 2021, primeira edição, vindo com profissionais incríveis de diversas áreas de atuação para agregar valor, conhecimento genuíno na sua vida profissional. A gente vai tratar aqui do tema de educação na logística, no meio pandêmico em que ainda estamos vivendo, e eu vou trazer aqui para vocês 3 convidados feras que já são professores, atuantes na logística operacional, já de algum tempo, com experiências em empresas assim de muito gabarito. Vamos aqui bater um papo com vocês e espero que vocês gostem. Primeiro eu vou fazer um pitch de apresentação de mim mesma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Carla Cristina de Almeida, me sigam lá no LinkedIn com o mesmo nome. Eu sou administradora de formação e em 2015 eu fiz minha transição de carreira para logística, me especializei na área e recebi o desafio de, com outras equipes, montar um parque logístico operacional com mais de 250 mil metros quadrados, que ia atuar na área de óleo e gás, fornecendo equipamentos para as plataformas da Petrobras no projeto do pré-sal. Também recebi o desafio de liderar uma equipe de 20 colaboradores e cresci muito com isso, e aí venho me desenvolvendo sempre, né? Porque a gente não nasce sabendo e não vai morrer sabendo tudo. A gente está sempre aprendendo. Vou agora, então, chamar os nossos convidados para também se apresentarem e a gente começar aqui nosso bate-papo. Professor Paulo Bertaglia, por favor, se apresente para os nossos alunos, nossos telespectadores. Quem é Paulo Bertaglia? Uau, uma honra enorme, um prazer estar aqui presente e poder participar da disseminação do conhecimento através desse evento. Eu acredito muito na educação, afinal de contas, o meu mote é educar para transformar, ou com a educação vem a transformação. Um prazer enorme, uma honra estar aqui rodeado de pessoas tão competentes. Meu nome é Paulo Roberto Bertaglia, estou presente nas mídias sociais, lá no LinkedIn principalmente. Gosto, inclusive, de estabelecer network e responder as perguntas que normalmente o pessoal faz lá no LinkedIn, né? Então, tem uma atuação bastante constante. Eu trabalhei em algumas organizações interessantes que me deram uma vida profissional fantástica, a Unilever, a HP, a Oracle, a IBM, entre outras. Há 12 anos eu tenho a minha empresa de consultoria, e então eu faço treinamentos, consultorias dentro da área de supply chain, mentorias principalmente voltadas para a solução de problemas práticos, não necessariamente na carreira, né? E eu tenho esse livro que vocês estão enxergando aí, que é o livro de Logística e Gerenciamento na Cadeia de Abastecimento. É um livro que está no mercado há 20 anos. Então, eu tenho um orgulho muito grande, e eu criei recentemente um canal lá no YouTube chamado Prosa com Bertaglia. A Viviane, que está aqui conosco, inclusive, já fez uma prosa, né, para nós conversarmos um pouquinho mais também sobre a educação e transmitir a educação. Hoje são mais de 240 prosas. Espero que vocês tenham um proveito muito grande. Nós vamos falar aqui sobre educação. Vai ser fantástico. Bacana. Vamos lá para a nossa próxima convidada, a Sandra, do Instituto Qualificar. Se apresente, querida. Quem é a Sandra? Olá para todos. Que alegria poder estar aqui e poder contribuir também com os telespectadores, com os alunos. Estar aqui com esses profissionais incríveis me deixa muito feliz. Estou muito grata pelo convite da Escola de Logística, esse parceiro incrível que a gente tem, que é o Rodrigo. A gente está junto aí o ano inteiro, e o Rodrigo sempre me apresentando pessoas como vocês. Estou muito feliz. Eu sou a Sandra Vaz, eu sou diretora acadêmica do Instituto Qualificar EAD Brasil. Eu acredito muito, muito na logística.
A gente começou atendendo uma demanda pontual na logística, que foi para o CD da farmácia Pague Menos, aqui no estado de Goiás, em Goiânia, Hidrolândia, e de lá para cá a gente não parou. Então, nossa turma 1 foi para atender a Pague Menos, e de lá para cá nós já vamos inaugurar a turma 14 de logística no Brasil. E quando veio a pandemia, a gente acreditou mais ainda na logística, porque é um segmento que não para, e não parou para nada, né? É segmento essencial. Então, para ser essencial, o profissional de logística precisa realmente da educação, da qualificação. Então, a nossa meta aqui, o nosso slogan principal é qualificar pessoas, por isso o nome da nossa empresa, Qualificar. Então, é uma alegria muito grande estar aqui, estou muito feliz e espero contribuir com todos que estão por aqui. Legal. E agora vamos conversar um pouco, conhecer um pouco mais da nossa amiga Viviane Pimenta, CEO lá da Log School. Bacana, muito bom estar aqui com vocês, uma honra estar aqui nesse painel com pessoas que fazem a diferença na educação, que eu admiro aí na caminhada de cada um. Eu sou Viviane Pimenta, eu vivo a minha vida voltada para a educação, para a logística, sou mineira, mãe de duas princesinhas e dedico a minha caminhada a transformar o segmento de logística, a apoiar os profissionais na sua performance por meio da educação. Né? O nosso slogan aqui é educar para compartilhar. Então, a gente acredita que, por meio da educação, a gente compartilha pessoas mais autênticas, pessoas que conseguem trazer melhores resultados, né? Abrindo a sua mente, né? O mindset, para soluções mais criativas e mais assertivas, principalmente quando a gente fala nessa transformação digital que a gente vive, com mudanças disruptivas e ágeis. Então, a gente acredita que o profissional ele precisa também ter essa engrenagem de desenvolvimento. Então, eu estou aqui à disposição para a gente falar sobre esse tema que eu sou apaixonada, né? Eu venho da educação, já tenho aí mais de 15 anos na área de logística, passei por grandes instituições, grandes players de mercado, como ArcelorMittal, Ambev, enfim, Grupo Caterpillar, onde a gente pode colher um pouquinho de experiência, sempre lidando com pessoas, sempre desenvolvendo esses profissionais e aprendendo, né? Eu sempre me coloco na posição de aprendiz. A gente que se posiciona como educador, a gente precisa se posicionar primeiro como um eterno estudante, um eterno aprendiz na nossa caminhada. Um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir com quem está nos assistindo e contar um pouquinho do que eu aprendi e aprender com os meus colegas aqui. Bacana, gratidão a todos vocês. Agora vamos iniciar, né, nosso bate-papo, porque como a gente todos aqui falamos, o aprendizado é constante, isso que a Viviane disse por último, agora é muito importante. Somos eternos aprendizes. O lifelong learning, que está aí tanto na moda, né, ele tem que ser considerado como um aprendizado constante mesmo. A gente nunca vai saber de tudo, sempre. E nas trocas a gente vai agregando, né, mais conhecimento. Vou começar perguntando ao professor Bertaglia, para a gente começar aí iniciando bem, né, nosso bate-papo. Bertaglia, eu queria saber a sua opinião do que mudou na educação desde o início da pandemia. Oi, Carla. Uma pergunta bastante interessante nesse aspecto, até porque a educação ela vem sofrendo transformações não só ao longo do período da pandemia, né? Na realidade, a educação ela vem recebendo transformações ao longo do tempo, né? Dentro de uma certa característica que eu vou explicar aqui, né? E principalmente em função das demandas que vêm do mercado. Nós sabemos que as organizações elas mudam e precisam se adequar ao mercado, às demandas dos clientes, e é por aí que eu gostaria de começar. Não dá para a gente falar de empresa, de educação, sem falar do que está acontecendo no mercado. Então, hoje, se nós formos tocar o aspecto voltado para a experiência do cliente, que é
nesse momento de pandemia ou de crise, vamos falar de crise, basicamente, nós tivemos um desenvolvimento muito grande, né? Ou seja, nós passamos, a partir do distanciamento, das preocupações voltadas com segurança e com saúde, a ficar mais dentro de casa. E esse ficar mais dentro de casa teve uma demanda substancial na compra, né, online. Ou seja, nós mudamos aí um pouco o nosso comportamento, o nosso hábito de vida e passamos a comprar, então, online. De tal maneira que nós tínhamos uma participação do varejo online mundial antes da pandemia de cerca de 17%. Aí depende um pouco das fontes que a gente consulta, né? E o Brasil era em torno de 5%. Houve um salto, alguns países passaram a ter um comércio online que chegou até a 60 e poucos por cento, no caso dos Estados Unidos e da China, e o Brasil dobrou, né? Embora nós tivéssemos 5%, nós passamos a ter 10, 12% durante a pandemia. Esse percentual vai permanecer? Pode ser que não, né? Mas também não vai voltar à situação anterior. E aí, em se falando desse percentual e desse modelo diferenciado, nós começamos a observar comportamentos no mercado muito distintos, ou seja, as empresas começaram a investir muito mais no canal digital, né, sem, logicamente, deixar de olhar para o canal físico, né? Então, se nós olhamos uma Amazon, uma Magazine Luiza, Mercado Livre, citando apenas alguns exemplos aqui, a gente percebe que a tecnologia substancialmente começou a ocupar um espaço, até porque ela viabiliza esse modelo de negócios. Dito isso, feito essa introdução, nós começamos a olhar para o mundo educacional de uma maneira diferente, né? Ou seja, se eu tenho todos esses acontecimentos, esses modelos acontecendo no mercado, como é que eu, universidade, escola, vou preparar as pessoas dentro desse contexto? E aí eu ramifico em 2 pontos. O primeiro ponto é, eu, escola, como é que eu me adequo para atender as necessidades da organização ou das organizações em função de modelos voltados para a indústria 4.0, para a expectativa do cliente. Então, são modelos, inclusive, que a gente pode mencionar. Tem o iFood, tem o Uber, né? Tem o Airbnb, tem a Netflix. Aliás, a Netflix é um modelo muito diferenciado. E eu estou dando esses exemplos exatamente porque nós, que estamos aí buscando um lugar ao sol, nós precisamos entender o que é que está acontecendo no mercado presente, ou melhor dizendo, passado, presente e futuro, né? Se nós olharmos a Netflix, como é que era o modelo de entretenimento no passado, né, no Blockbuster, onde nós íamos lá, talvez das pessoas, ou muitas das pessoas que estão nos ouvindo aqui, elas não vivenciaram esse momento, mas nós íamos nas locadoras, né, Viviane? Aí, nós íamos nas locadoras e nós alugávamos ali a fita, né, o VHS, botávamos num aparelho para poder assistir, né, e ao longo do tempo isso foi mudando, ou seja, nós hoje com a Netflix temos um modelo de negócio muito diferenciado. Mas como é que eu encaixo a educação aí? Porque eu estava falando da universidade, mas eu falo da pessoa também, porque a universidade ela vai se preparar a partir do momento em que há uma exigência tanto de mercado como das pessoas. E isso é muito importante, porque, inclusive, recentemente eu montei uma grade de um curso para uma universidade. E o coordenador do curso me disse o seguinte: Paulo, mas nós não podemos fugir muito do que nós já tínhamos. Eu falei, olha, se é para eu montar uma grade de curso, eu quero colocar coisas que sejam fundamentais para o aluno no atendimento às empresas. Então, não adianta, dando um exemplo aqui, né, Sandra, ensinar COBOL onde não existe mais COBOL, né? Então, apenas um exemplo de tecnologia. Então, hoje, as universidades têm, obrigatoriamente, que olhar pela perspectiva de uma liderança diferenciada,
olhar pela perspectiva de uma indústria 4.0 que é catalisador em termos de estratégia, processo, as pessoas preparadas dentro desse esquema e entender tecnologia. Quando eu falo entender tecnologia, não é entender do WhatsApp, não é entender apenas do mundo virtual, fazer streaming na internet, não é isso, né? É entender como é que eu aplico a tecnologia para me diferenciar no mercado. Então, essa é uma perspectiva que a pandemia solidificou, né? E se ela solidificou essa mudança, esses novos modelos de negócio, significa o seguinte: a educação precisa mudar. E nós já estamos falando de cursos de nanocursos, ou seja, são cursos de pequena duração, e as universidades precisam se preparar para isso, porque se eu quero me especializar, eu me questiono, eu preciso fazer curso de 4 ou 5 anos para acessar uma função dentro de uma organização. Eu estive recentemente falando com a diretora de RH de uma grande organização, não vou citar o nome, ela falou: Paulo, eu estou com uma dificuldade muito grande em contratar pessoas do mercado para poder entrar numa determinada função. Então, muito mais fácil eu contratar empresas como a Log School, como a Qualificar, por exemplo, que treinam as pessoas que estão ali dentro, né, para se preparar para o futuro. Então, a pandemia mostrou para a gente essa necessidade, Carla, da atualização. Isso é fundamental. Nós precisamos realmente ter, a Viviane falou disso, ter uma educação contínua, uma educação onde nós não paramos, ou seja, nós precisamos estar constantemente ativos e nos atualizarmos. Esse é o recadinho com relação a essa pergunta. Meninas, já viram que o recadinho começou com o MBA, né? Eu anotei o MBA todinho aqui no meu caderno. E, Paulo, se você me permite um comentário, enquanto você estava falando, com relação às vagas que existem e as empresas não conseguem, né, colocar os profissionais nessas vagas, eu já ouvi comentários desses também. Das empresas têm vagas, mas os profissionais não conseguem entrar nas vagas justamente porque o descritivo da vaga ele vem com tanta exigência, porque assim, todos vocês são professores, a Sandra tem, né, e a Viviane também tem escola online de qualificação. Então, assim, todos nós sabemos que para o candidato está assim, apto a ocupar aquela vaga, tem que ter pelo menos 70% das aptidões, né, do descritivo. Mas as empresas elas estão agindo dessa forma, assim, eu tenho os 70% do descritivo da vaga, mas está faltando ali um desejável ou algo que seria importante, e a empresa não tem tempo de me ensinar, de me treinar naquilo que eu não sei. Então, quer dizer, você perde todo aquele teu 70%, 80% que você tinha para aptidão, como aptidão, por conta de uma deficiência que seja, ou que nem seja, mas as empresas são diferenciadas, né? E quem vai se adequar à empresa é o colaborador. E assim, eu não sei, eu não sou assim intermediária ou avançada no Excel, mas todo o restante eu estou apta para entrar na vaga. Então, assim, a empresa não tem tempo não, pô, a Carla tem essa experiência, tem essas aptidões aqui, preenche a maioria do que tem no descritivo na vaga, mas eu não vou porque eu preciso do Excel e não tenho tempo de ensinar o Excel. Estou dando um exemplo assim, esdrúxulo, tá? Que veio na minha cabeça agora. E é justamente isso que você está falando. Tem vaga, mas não consegue o colaborador para a vaga, porque também as empresas elas estão nesse imediatismo. E é justamente isso que você falou sobre a educação. Precisa mudar esse enfoque. Imagina se eu, para receber uma promoção na empresa que eu já estou atuando, eu preciso fazer um curso que leve 3, 4 anos. Entendeu? Para eu ter uma certificação e me qualificar para poder fazer esse AP. Realmente, é uma coisa que está precisando ser revista. Vamos dar continuidade aqui, então, com a Sandra, da Qualificar, que eu quero saber dela, qual é a opinião que ela tem.
sobre o futuro da educação logística nesse novo normal que a gente está vivendo e que não tem nem noção de quando, né, vai acabar, se acabar. Sim, o novo normal já se instalou entre nós, né, Carla? Está instalado aí e a qualificação vem em primeiro lugar. A Qualificar, antes de ser instituto, antes de ser uma instituição de ensino, já era, né? Tem 20 anos que eu trabalho com recrutamento e seleção de pessoal. É um braço nosso também, que é ser uma agência de empregos. E, graças a Deus, hoje, a Qualificar é assediada pelas empresas. Quando a empresa está precisando de um assistente de logística, um gerente de logística, alguém para trabalhar com a logística, como sabe que a gente tem escola de logística, eles entram em contato e pedem. A gente quer aluno formado por vocês. Então, isso é importante. O que as empresas estão pedindo hoje? No novo normal e antes também. Eles estão pedindo qualificação. Hoje, pelo que você falou agora, as empresas não têm tempo de pegar na mão e ensinar. A pessoa precisa ter noção e ter propriedade no que ela está fazendo dentro da empresa, naquele nicho, naquele CD. Né? O centro de distribuição logístico hoje é totalmente informatizado, tem as ruas, é tudo pelo computador, hoje não tem nada amador, está tudo profissionalizado. Então, eu conheço vários CDs profissionais daqui do estado de Goiás, já visitei vários em Minas Gerais também, e é encantador ver como funciona. Então, você pega, contrata uma pessoa para trabalhar lá, que não tem noção de como isso funciona, que não tem um curso, que não tem uma certificação, a pessoa fica perdida, não sabe executar e acaba atrapalhando a própria empresa também. Daí, por isso que as empresas não estão contratando sem qualificação. Então, nós estamos passando por alguns detalhes aí, não vou falar problema não, porque não é problema, porque as pessoas estão buscando sim se qualificar. Inclusive ontem eu matriculei um aluno aqui que trabalha numa grande rede de Minas Gerais, matriculei na próxima turma de logística justamente porque a empresa falou para ele, falou, olha, você é um ótimo profissional, tem muito tempo de casa, é da nossa confiança, mas se você não tiver o curso superior em logística, não tem como a gente ficar com você mais. Então, ele entrou em contato desesperado aqui. Sandra, eu preciso me matricular, porque se eu não mostrar que eu matriculei, eu vou ficar sem meu emprego. O novo normal é isso. O novo normal agora é exigência em conhecimento. Conhecimento é bíblico. Tem muitas passagens na Bíblia que falam de conhecimento, entendimento. Quanto mais nós temos entendimento, mais sabedoria a gente tem para manter o emprego. Mais sabedoria a gente tem para conversar com o líder imediato dentro de um CD importante que a gente trabalha. Então, tudo isso está envolvido no novo normal. E a gente está aqui para facilitar isso para as pessoas. Nós todos, né, que estamos aqui hoje nesse painel, a gente está aqui para facilitar isso. Olha o livro aí do professor Paulo, né? Olha a escola da Viviane, olha o Instituto Qualificar aqui. Né? Graças a Deus, nós fomos reconhecidos como o melhor instituto de ensino nível Brasil pelo Instituto Cultural de São Paulo. O certificado está aqui na minha frente, eu namoro com ele o dia inteiro, porque eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Porque a gente lutou muito para ter qualidade de ensino no novo normal, no EAD. Então, o nosso EAD tem apostila, tem prova, tem atividade complementar, é interação dos professores 24 horas com os nossos alunos. O novo normal exige de nós também, enquanto escola de logística, exige que a gente também tenha esse dinamismo, tenha essa atenção com o aluno, que o nosso aluno não seja somente mais um na nossa empresa, que ele seja chamado pelo nome, que ele se sinta bem, que ele se sinta à vontade, qualquer hora que ele precisar falar, ele tem uma resposta, que a gente tenha uma equipe, um suporte, né? Hoje nós temos o suporte ao aluno. Qualquer hora que o aluno falar no grupo fechado das turmas, a gente tem resposta para eles. Isso dá uma segurança para eles também, para aprender. Os professores estão de plantão, né? Nós temos 30 professores hoje para atender as turmas que a gente tem na ativa, e eles têm plantão, eles se revezam no plantão, porque quando o aluno pergunta, o aluno quer a resposta. Então, o novo normal exige também de nós esse dinamismo e essa atenção que a gente dá para os alunos, para que eles possam realmente buscar esse conhecimento e, a hora que chega lá na vaga, ele arrebentar. Ele tem que falar com propriedade. Eu costumo falar para eles na abertura de cada turma. Eu falo, gente, ó, vocês precisam ser peritos no que vocês fazem. Leiam livros. Leiam muitos livros, a gente indica muito livro nas turmas também, a gente exige a leitura e a gente cobra trabalho sobre esses livros, porque a gente quer saber se eles aprenderam. Ah, eu tirei, a minha média para passar é 7 e eu fiquei com 6,8, tem como chegar a 2 décimos aí para mim? Não, não tem. Não tem. Você vai repetir na próxima turma esse módulo, essa disciplina, porque se você ficou abaixo da média, você não aprendeu.
Não tem como, é antiético fazer isso, não vai fazer. Então, o novo normal exige também essa firmeza para que o aluno possa sair ganhando também. E daqui a pouco ele chega lá na empresa com um certificado de nível superior e sequencial, ele formou pelo Instituto Qualificar e ele não sabe fazer? Ele não sabe realizar? Então, mas que escola é essa que você estudou? Então, o novo normal exige essa firmeza, sim, de nós precisamos pensar neles, por isso que a gente tem essa firmeza, porque eu falo para ele, olha, pensando em você, a gente não vai te dar 2 décimos, você vai repetir esse módulo com carinho, com amor, com bastante atenção, porque você tem que aprender sobre isso aqui, não é? Logística empresarial, eu tenho que saber o que é logística empresarial, logística reversa, eu tenho que aprender o que é logística reversa, senão eu não fiz logística, não é? Então, eu tenho que aprender tudo, todos os subsistemas do curso. Então, são 2 anos de aprendizado e o novo normal chegou agora e a gente adaptou tudo, né? A nossa coordenação de logística adaptou tudo para esse novo normal. Então, é muito importante que a gente tenha essa qualificação. As empresas não têm tempo de ensinar, as empresas não querem ensinar também, porque não dá tempo, né? Elas querem pessoas peritas, especialistas em logística. E logística, gente, logística está em tudo, né? Logística é apaixonante, é maravilhoso. Depois que eu conheci a logística um pouquinho só, né, depois que eu vi alguns livros, eu fiquei encantada, porque tem logística na nossa casa. Tem logística na rota diária que a gente faz. A logística está presente em tudo na nossa vida. Então, vale a pena aprofundar. E o novo normal vai exigir cada vez mais esse aprofundamento, né? De a gente entender mais da logística para a gente sair na frente aí no mercado. Olha, a fala já está de logística já. É uma logística você. Eu gosto de Os logística logísticos muito. adoram essas falas. Não, Sandra, exatamente. Eu concordo com você também. Eu sou aluna do EAD desde a minha formação em administração de empresas. Eu funciono super bem com EAD e eu acho que assim as pessoas antigamente, lá quando eu fiz a faculdade em 2008, tinha muito preconceito com EAD, tá? Eu percebia isso com relação ao presencial. Mas se você for parar para pensar, o EAD ele precisa de muita disciplina. Porque você está no seu ambiente doméstico, onde você tem várias coisas por fora que podem te tirar a atenção, que podem fazer você procrastinar. Ah, depois tá aqui, o acesso está tão fácil, né? Está no computador, eu posso chegar e fazer, estudar, ler a hora que eu quiser. Não, mas exige muita disciplina. Eu fiz minha faculdade em 4 anos, certificado reconhecido pelo MEC, e assim, nunca me desmereci de nenhum aluno do presencial. Eu tive prova, eu tive todo esse aparato aí dessa infraestrutura que você está falando, dos professores, nos fóruns, né? Que a gente tinha que entregar as atividades, tudo com prazo. Então, assim, eu sou uma entusiasta mesmo do EAD e sempre estudei EAD. Me trancava no quarto e aquela hora era como se eu estivesse na faculdade. Fiz meu MBA EAD. Naquela hora é como se eu estivesse lá fazendo, tendo que escrever meu artigo para entregar. Então, a Pronto. gente E tem que tem ter muito uma mais. frase no livro, Carla, uma frase no livro Mentes Milionárias, Os Segredos da Mente Milionária. Tem uma frase lá que fala que da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, se o novo normal exige que a gente esteja no EAD, que a gente esteja no EAD de verdade, de entregue. Como isso aí que você falou. Inclusive, lá no meu canal do YouTube tem um vídeo que eu gravei ensinando como se comportar nas aulas EAD. Que são as dicas que eu dou para poder a gente conseguir realmente render mais nessas aulas. E quando a gente foi para o EAD, quando veio a pandemia, a gente só era físico. A gente atendia só o estado de Goiás. Hoje é que a gente está no Brasil inteiro, porque foi para o EAD. Mas a gente teve uma evasão enorme de alunos que falavam assim, no EAD eu não vou querer continuar, eu vou trancar meu curso. Nós tivemos muita evasão, nós baixamos faturamento muito. Por quê? Porque as pessoas não queriam se adaptar com isso. Agora, quem quis ficar, se adaptou e hoje trabalha muito bem com isso, né? Isso é importante. Tudo é hábito, né? São tudo hábitos. É hábito. E você Exatamente. cria disciplina, então você se habitua a esse novo normal. Exatamente, é isso daí. Então tá, vamos lá agora conversar um pouquinho com a nossa amiga Viviane. Viviane, eu queria saber de você como que está esse aprendizado aí na logística, né, no EAD, se você acha que vai voltar para o presencial, se vai ficar meio a meio, se o pessoal está adepto bastante agora do EAD, aí como a Sandra acabou de falar, porque também o EAD, né, abre os horizontes, expande. Antes o que era local, agora é nacional, todos têm acesso. O que você acha disso?
Bacana. Começando pela questão do aprendizado em logística, eu vejo muito quando a gente conversa com clientes, com os nossos alunos, a pandemia ela trouxe essa mudança de postura, né? Esse protagonismo empresarial e protagonismo do profissional de buscar esse conhecimento, de olhar para a logística, né? Essa valorização na prática mesmo, o entendimento da importância estratégica que a logística tem dentro das organizações, geração de competitividade mercadológica. Então, eu vejo que a pandemia ela trouxe como um ganho, né, essa busca, esse protagonismo, essa mudança. Eu cheguei a escutar, né, de alguns clientes, né, de diretores de RH. Não, até o momento, a gente não pensava, né, em treinar, em capacitar nossas operações logísticas, nossos times. Geralmente, os treinamentos eram direcionados para outras áreas específicas. E, a partir de agora, a gente entende a importância de capacitar esse profissional. A própria transformação digital, eu acredito que trouxe muito essa mudança, né, essa necessidade do aprendizado, porque a logística, na sua essência, é conservadora e a tecnologia chegou em todas as áreas, no marketing, no RH, na logística não foi diferente, chegou para ficar, ela vem trazendo benefícios, agilização, seguridade mesmo das operações, atender o que o Paulo falou aqui muito bem, né? Hoje a gente vive a era da experiência do cliente, então um profissional de logística ele precisa entender do seu cliente, ele precisa entender conceitos o que aquele cliente quer hoje, né? A logística consegue operacionalizar isso tudo e também o conceito de cliente interno, né? As relações entre áreas. A logística é a área que mais se correlaciona com as demais áreas da organização. Então, veio-se essa importância na prática, né? Se falava muito, a logística é importante, logística é estratégica, mas ainda estava teórico, né? E eu acho que a pandemia trouxe esse protagonismo empresarial e profissional. Falando da educação presencial, também resgatando um pouquinho do que cada um dos meus pares aí falaram, né? A gente tem uma mudança, né? Na verdade, como eu estou na educação há mais tempo também, a gente viu uma fala bem antes da pandemia, da necessidade de mudança da educação, da evolução dos métodos de ensino. Nós que somos professores de sala de aula, de graduação, de pós-graduação, a gente aprendeu com os nossos professores, né? Enfim, então, há, sim, uma fala muito antiga da necessidade de se mudar a forma de fazer. E a pandemia, eu acredito que trouxe uma agilização nessa mudança, né? Externou muito mais ali o resto do iceberg do problema, né? Que estava só a pontinha dele para fora. Então, trouxe uma forma que colocou na pauta, né? As fragilidades existentes e a necessidade de se mudar. O mercado mudou, a logística vem crescendo exponencialmente, é um mercado que vem crescendo, e a educação, como os demais falaram, eu acredito que ela que proporciona a performance dos resultados, né? Até que, para me saber utilizar a tecnologia, para me saber escolher qual a tecnologia eu coloco na minha operação, eu tenho que procurar entender, né? E eu vou me sobressair enquanto profissional, uma vez que eu souber analisar bem os resultados que a tecnologia me traz. Então, o ser humano ele se mantém como centro do processo. A questão da digitalização da educação, isso já vem acontecendo antes da pandemia, porém a pandemia ela quebrou paradigmas, né, que existia, eu não me adequo, não tem qualidade, então a pandemia ela quebrou paradigmas importantes, né? A Log School ela é uma escola 100% digital, de logística, que atende empresas e os profissionais. Ela veio antes da pandemia, entendendo essa tendência do mundo educacional, corporativo, da educação continuada. Porém, a pandemia, ela quebrou paradigmas, ela agilizou o processo, houve uma
ida para o mundo digital de uma maneira muito mais rápida, que fez todo mundo se mexer, porque ninguém estava esperando essa mudança tão drástica no processo, como também aconteceu, o e-commerce se tornou a bola da vez, né? As empresas precisaram se readequar no momento de fechamento, nos momentos mais críticos que a gente teve ali da pandemia. Então, a tendência da tecnologia, como chegou em todas as áreas, chegar na educação como chegou, isso era visto, houve uma agilização desse processo, e para o futuro, volta a ser presencial pós-pandemia, não volta. Eu acredito muito, e é o que a gente vê nas principais pesquisas, quando você vai ali no Fórum Mundial e a gente vê quais são as tendências da educação, é a permanência da tecnologia no meio digital, porém a gente entende uma ampliação do ensino digital, mas também um equilíbrio do processo, considerando ali, eu acredito muito numa educação também híbrida lá na frente, principalmente quando a gente fala dentro das organizações, das empresas, mas o digital como um ponto muito mais forte de hoje em diante, muito mais buscado, muito mais valorizado, seja pelo profissional individual, seja pela organização como um todo. E eu acredito muito nesse futuro dessa educação, e até para que isso dê certo, né, isso aplica à educação, não aplica só à logística, precisa ter profissionais competentes, né, como os que estamos aqui a qualificar, abertas aqui do professor Bertaglia, trazendo uma visão diferente. Vai depender muito também dessa evolução desses profissionais que estão à frente dessa educação, que estão se colocando no propósito de compartilhar esse conhecimento, de trazer um conhecimento na prática, nessa importância que foi colocada aqui pela Sandra, por exemplo, de você tem que saber, sabendo fazer, né, como um todo. Desenvolver suas habilidades, acho que tem gente ainda que considera que quando se fala em habilidades comportamentais, soft skills, ainda é algo muito distante. Não é. Realmente, quando a gente se interage com o mercado, a gente vê o quanto que, cada vez mais, os recrutadores, os gestores de logística, os gestores de RH, começam a ter esse olhar para a habilidade comportamental. Então, eu acho que a educação precisa permear nesses pilares, né? De trazer a habilitação técnica, mas em conjunto, essa habilitação comportamental, esse apoio no desenvolvimento comportamental e tecnológico, que é o mundo que a gente vive, né? Inclusive, que é a proposta hoje da Logos School, a gente trabalha nesses 3 pilares, né? Das hard skills, sempre focado para o mercado logístico, soft skills e as tech skills. Então, eu acredito muito que a gente permanece, fortalece o ensino digital e, em algum momento, a gente também, com o viés da hibridização da educação, seja na educação formal, das graduações, como também nas educações, na educação mais corporativa e continuada. Bacana. E, assim, vou dar um pitaco também na sua fala, né? Porque eu gostei do que você disse no final. O híbrido, né, com a educação digital agora veio como um apoio, uma outra opção, uma opção que facilita a vida da pessoa, uma opção que também barateia o custo. Então, é tudo questão de se condicionar, de se adaptar. É bem legal. Não vamos ver isso como um inimigo e vamos, assim, de fato, ir na onda do novo normal, porque, como a Sandra falou anteriormente, o Paulo também, não tem volta. Quando um dia isso tudo melhorar, vai continuar ou então vai até, né, aumentar mais toda essa questão da gente estar no EAD, da gente estar no home office, ou então da gente estar nos 2 lugares ao mesmo tempo, mais voltado também muito para essa parte da digitalização, porque facilita a vida, a gente está em casa, a gente faz o nosso horário, a gente tem aquele comprometimento e disciplina com a gente mesmo. E eu acredito muito numa coisa que a Sandra falou aqui,
E eu, enquanto professora de graduação, a gente viu isso na íntegra também, a evasão, né, na hora que entrou a pandemia. Existe, acho que a gente vive um momento ainda onde as pessoas hoje, muito mais maduro do que lá em 2020, daquelas pessoas que se enquadravam como eu não me adequo ao digital, e os desafios externos que foram colocados, as pessoas foram aprendendo. É um aprendizado, é uma mudança, é uma disciplina diferente, e eu acho que isso vem se ajustando cada vez mais, né? A pessoa elas vem se entendendo ali. Só para pegar um gancho aí, Carla, posso pegar um gancho aí rapidinho? Pode. Só um gancho rapidão. Sobre o presencial, por exemplo, na Qualificar. A gente tem aluno matriculado em Juazeiro do Norte. Eu não conheço Juazeiro do Norte, né? E só aqui no estado de Goiás, como que eu ia ter um aluno de Juazeiro do Norte? Eu tenho vários alunos de Niterói, Rio de Janeiro. Eu tenho aluno de Cabo Frio. Eu tenho aluno em São Paulo, em Osasco. Então, assim, se você perguntar, Qualificar volta para o presencial? Não. Não tem jeito mais, já tomou um caminho sem volta, porque eu preciso atender essa demanda. Então, a gente não tem previsão de ir para o presencial mais. Não tem jeito, o novo normal é isso. E desmistificou esses preconceitos com EAD, né? Tinha preconceito. Como eu falei. Na verdade, a pandemia, ela trouxe 10 anos para cá, porque nos 10 anos para frente a gente ia ser obrigado a trabalhar dessa forma, eu imagino, mas a pandemia veio só antecipar esses 10 anos para agora, e todo mundo teve que se mexer, né? Eu tive professor que não quis dar aula EAD, não, eu gosto de presencial, se eu não olhar no olho do aluno, se eu não ver o aluno escrevendo, eu não gosto, tanto é que depois que viu que a gente deslanchou no EAD, voltou, pediu um paradigma, né? É um paradigma. É um paradigma, são crenças, né, que a gente tem que quebrar. Tem que abrir para o novo. E eu acredito muito que a tecnologia ela vem democratizar. O digital ele nos permite aprender e fazer network dentro de uma única sala com pessoas de diversas regiões diferentes, que você talvez não conseguiria, ou o custo seria muito alto. Então, essa possibilidade de diversificação, de conexão, só o digital consegue nos fazer com custo-benefício interessante, né? Igualitário para todo mundo. Exatamente. Bem, então vou voltar agora para o Paulo, que ele está ali muito quietinho. Eu quero fazer mais uma pergunta para ele. Nessa pegada aí de tecnologia, né? De digitalização, falando tanto assim de futuro, queria saber de você, Paulo, qual é o futuro da logística e as tendências de mercado? Paulo, interessantíssima essa pergunta, né? Eu queria complementar um pouco do que a Sandra e a Viviane comentaram, até porque tem uma conexão muito forte pela perspectiva de futuro da logística. Ou seja, nós percebemos que hoje há uma democratização do ensino, mas eu gostaria de citar Darwin aqui, né? Ou seja, nós temos uma preocupação de que a tecnologia está ocupando o espaço, e, portanto, ela viabiliza escolas, empresas, né, instituições, enfim, mas tem uma característica bastante interessante, ou seja, é a minha capacidade de me adaptar. Ou seja, a Viviane, ela fez um comentário, inclusive, bastante pertinente, onde eu acabei passando ou tendo contato com professores que também vivenciaram isso, ou seja, eu não me enquadro ou não me encaixo nesse mundo digital, né? O mundo digital é o futuro, né? Encaixando a sua pergunta, ou seja, ele veio para ficar. Então, não é a questão de eu conseguir me encaixar ou não. E vou usar aqui uma outra frase que dói muito. Vai depender muito da condição do bolso, né? Ou seja, se o meu bolso está ok, pode ser que eu não queira me encaixar, né? Mas se o meu bolso não está ok, eu tenho que buscar o Darwin. Ou seja, eu preciso me adaptar para eu poder me encaixar. Ou seja, eu estou dando aqui um exemplo que pode servir para qualquer circunstância, né? Para o emprego como professor, para o emprego como empilhadeirista, para o emprego como líder, como gerente, diretor, presidente, ou seja, todos precisam de alguma coisa
de alguma forma, se enquadrar dentro desse contexto. Isso é fundamental. Eu queria, inclusive, entrar numa outra seara aqui, que é muito importante quando nós falamos de futuro, porque a crise, né, ou a pandemia nos mostrou uma situação em que nós já vivíamos, principalmente quando nós falamos de logística, supply chain e mercado, onde nós vivíamos num ambiente extremamente volátil, a volatilidade era muito grande, ele era muito complexo, né? E a pandemia consolidou uma outra situação, que é o momento de fragilidade que nós percebemos e vamos vivenciar daqui para frente. Fragilidade por quê? Porque foi apenas um vírus se manifestar lá na China que afetou o mundo todo, dentro de uma perspectiva global. E afetou a saúde, afetou as instituições, afetou tudo em termos de ser humano. Isso que é importante a gente conhecer. Ou seja, o lockdown da China fez com que os navios não pudessem chegar, não pudessem descarregar ou carregar. O lockdown da China fez com que produtos, insumos não chegassem a outros cantos do mundo todo, né? Então, a gente percebe a grande fragilidade que tem o ser humano. Por mais inteligente que ele seja, por mais inteligência artificial que eu desenvolva, eu estou extremamente frágil. E tem um outro ponto, é que as incertezas são grandes. E já se fala, por exemplo, de novos problemas, novas crises, não necessariamente pandemia, acontecendo daqui 2, 3, 10 anos. Então, o ser humano precisa aprender a conviver com isso. Dito isso, nós começamos a viver, quer queira ou não, dentro de uma bolha. E que bolha é essa? Nós vivemos dentro de um mundo onde nós procuramos proteger ou nos proteger, né, de alguma maneira. Queremos a família próximo, temos uma grande necessidade de se relacionar, né? Ou seja, ainda bem que esse mundo virtual nos permite fazer alguma relação. Eu vejo lá nas minhas prosas, né? Eu fiz 240 conversas em um ano e pouco, né, com pessoas diferentes. Foram amigos que eu resgatei porque eu não conseguia ficar próximo deles, eu não conseguia tomar um café com eles, né? Então, isso acaba, de certa forma, nos influenciando de uma forma muito forte, porque as mudanças existem. E aquela velha frase que não é minha, né? A mudança veio para ficar. Ou seja, a todo momento as coisas estão acontecendo muito rapidamente, né? Então, nós percebemos, desde a invenção, né? Eu citei ali atrás a fita cassete, né? A evolução disso, até Netflix, mas vamos olhar pelo prisma do Steve Jobs com o smartphone, que revolucionou o mundo. Então, o que está dentro do smartphone não é simplesmente eu falar com outra pessoa. Eu acesso a internet, eu pago as minhas contas, eu tiro fotografia, eu entro no Facebook, eu me conecto no LinkedIn. Quer dizer, tem todo um elemento que está basicamente dentro disso aqui, né? Dentro do celular. Então, e isso muda. E aí eu volto para a história da adaptação. Ou eu me adapto, ou eu me adequo, ou eu não vou conquistar o meu espaço. Isso é uma escolha? É uma escolha, vai depender. Eu volto para a história do bolso, né? Vai depender das circunstâncias, ou seja, da qualidade de vida que eu quero ter, né? Eu vou precisar ressignificar a minha vida, porque muitas vezes, ok, perdi meu emprego, ou então eu tenho um emprego que não me dá tudo aquilo que eu tenho, eu preciso ressignificar. Eu tenho que viver dentro daquele pedaço, né? E a logística, voltando para a história da logística e do futuro da logística, e veja, Carla, Viviane, e eu gostaria, e Sandra, né? Eu gostaria aqui de comentar uma coisa. A logística passou a ter uma importância não só pelo ponto de vista de mover e armazenar, ela passou a ter uma importância, e é bom que todos saibam,
pelo aspecto do consumidor. O consumidor passou a entender logística, né? E isso é fundamental. E é uma situação que eu fico, e nós aqui, todos apaixonados por logística, nós passamos a ter uma paixão até certo ponto fortalecida, porque quando você fala com o consumidor, ele entende se o produto não chegou na expectativa dele, no time, no tempo que ele pediu, por causa da logística. A logística sempre foi importante, desde lá dos faraós, né, para construir as pirâmides e tudo mais. Mas agora, além de importante, ela passou a ser entendida, ela passou a ser compreendida e me remeta um pouco à história da experiência do cliente. Ou seja, ou eu entendo, né, ou eu não sobrevivo no mercado. Então, são características, e aí falando um pouco mais do futuro da logística, o quanto uma empresa precisa de mim. Porque eu vou deixar aqui uma frase muito importante. As empresas nos contratam, né, como colaboradores, funcionários, porque ela precisa de alguém para trazer uma solução. Essa é uma frase. Ou seja, quando você passa por uma entrevista, o que é que você diz para a empresa? Quando você chega no dia do seu trabalho, vai começar de manhãzinha ou no turno da noite, o que você diz para a sua empresa? Não precisa conversar com ninguém. Eu estou trazendo uma solução. Então, o mundo digital traz a empilhadeira que vai se transformar em autônoma. Traz o caminhão que vai se transformar em autônomo. Não pergunte para mim quanto tempo isso vai demorar, mas que vai acontecer, vai. Então, eu que sou empilhadeirista, eu que sou motorista de caminhão, eu que estou trabalhando ali no chão de depósito, no chão de fábrica, como é que eu estou me preparando para esse futuro que vem aí? Então, a história da humanização das organizações não quer dizer simplesmente, não é o humano que vai gerar mais emprego. Não é essa a humanização. É a humanização no sentido que eu vou botar o robô exatamente para que eu não faça o exercício repetitivo lá do Ford, né? Lá do Fordismo. Né? Eu não trabalho na usina de carvão ou na mineradora, né? Mas é diferente. Quem vai fazer esse trabalho mais doloroso, mais repetitivo, vai ser o robô. Eu vou ser pago para pensar. Essa vai ser a logística do futuro. Esse é o mundo do futuro. Então, essa preocupação nós precisamos ter. Eu gosto de usar uma frase que não é minha. É aprender, desaprender, reaprender e ensinar. O ensinar, sim, eu adicionei. Mas esse é um ponto extremamente importante. E isso é para professor? Não. Isso é para todos, até para conviver dentro da sociedade, tendo empatia, relacionamento, que são os soft skills que a Viviane comentou agora há pouco. Nossa, Paulo, e assim, não tem como não fazer comentário, né? Porque a gente que gosta do assunto, você comentou muito bem no início da sua fala sobre a vulnerabilidade que nos mantém refém da China e a gente só percebeu isso quando a pandemia realmente chegou. E aí, quando você começou a falar, né, dessa logística que, por conta do lockdown da China, travou tudo e o mundo todo parou por conta de um país, o quanto que a gente é dependente e se tornou refém disso. Eu escrevi há pouco tempo um artigo para um parceiro meu que é do comércio exterior, e aí a tua fala me remeteu ao artigo que também foi mencionado, aquele acidente que aconteceu no canal de Suez. Nossa, a gente ainda estava recebendo o reflexo do lockdown da China, aconteceu o engarrafamento lá no canal de Suez e o pessoal do comércio exterior estava desesperado porque o aluguel do container estava dando mais de $10 mil. Olha o quanto que impacta isso. E continua, Então, né, a gente continua, né? Esse custo e do continua afetando. Eu fiz uma conversa recentemente com um pessoal do Vale do São Francisco, né? Ou seja, ali tem muitas frutas, né? Muitas frutas. Então, e o grande problema que eles estão encontrando é exatamente os containers, né? Então, não tem container. Continua sendo problema.
Exato. Então, é muito importante a gente ter a humildade de saber que a gente tem vulnerabilidade, e você citou muito bem Darwin, por conta da adaptabilidade, né? A situação vem, você tem a vulnerabilidade, então como é que eu vou me adaptar a isso? Com aquilo, né, que eu tenho de vulnerável, que eu preciso também me readequar. É sempre isso, é aprender, desaprender, reaprender, é reconstruir, né? Sempre. A pandemia está trazendo isso para a gente. Não tem mais nada fixo. Então, assim, a gente está sempre reconstruindo. Muito bacana isso. Então, vou voltar lá para a Sandra também. Quero saber dela agora, quero cutucar mais um pouquinho ela. Sandra, na tua opinião, o que fazer para se destacar no mercado de trabalho? Olha só, Carla, a primeira coisa que eu penso, que é a minha opinião, a primeira coisa para a gente se destacar no mercado de trabalho é você entender desse mundo VUCA aí, que o professor Paulo acabou de dizer. Entender sobre as incertezas e entender que mudança faz parte do mercado, faz parte da nossa vida o tempo inteiro. Eu ministro um treinamento que fala a arte de resolver problemas, que o slogan desse treinamento é problemas, oba! Então, eu peço para os meus alunos repetirem, né? Toda vez que você encontrar um problema, fala, oba, que maravilha que tem um problema, porque você foi contratado para resolver problemas. Se você não resolver problemas, você não precisa estar onde você está, lá dentro da empresa. Então, a gente faz muita entrevista de emprego, onde a gente pergunta por que o candidato saiu daquele emprego. Né? Então, a ficha de solicitação de emprego, ela traz 3 demandas, onde a pessoa trabalhou antes de chegar até nós, para entrevista para outro emprego. E aí sempre a pessoa fala, sempre não, mas a maioria fala, eu saí de lá porque lá tinha problemas demais. Mas então era um lugar ótimo para você trabalhar, porque você só é contratado para resolver problemas. Então, quando veio a pandemia passou a ser para muita gente, para o mundo, né? O primeiro problema era a saúde, né? Prejudicou a saúde, levou muita gente embora e tudo. Então, a pandemia já veio como um problema. Quais os problemas que eu estou resolvendo no meu dia a dia? Então, para se destacar no mercado de trabalho, basta fazer essa pergunta. É uma pergunta muito simples. Eu, aqui na minha função, nesse CD onde eu trabalho, o que eu resolvo de problema no meu dia inteiro de expediente? Quando eu sou solicitado, qual que é a minha função aqui dentro? O que eu faço aqui dentro da hora que eu chego até a hora que eu vou embora? Se a resposta for, eu resolvo problemas, o meu expediente todo, você já está no mundo VUCA, que é o mundo atual, é o mundo das incertezas, da mudança. Se você resolver problemas, você está bem na sua função. Então, o que nós precisamos buscar com isso? Leveza. Leveza no coração, no espírito, leveza para entender que a gente é útil ali. E não para ficar estressado, para ficar... Ontem mesmo, um cliente meu, de logística, ele me ligou e falou, Sandra, à noite, eu falei, Sandra, o gerente aqui surtou. Tinha tanto problema para resolver que ele pediu demissão. Olha só, gente, a situação. Então, para você se destacar no mercado de trabalho, é ter inteligência emocional para entender que os problemas vão chegar o tempo inteiro até nós. E problemas, oba! Que maravilha, que bom que chegou até mim. Se alguém chega para mim para resolver um problema, significa que eu sou útil, que a pessoa sabe que eu posso resolver aquilo. E isso nos dá uma leveza. Então, é só você falar, isso aqui é um problema? Vamos resolver. Quais são as soluções? O que a gente pode fazer para resolver? A empresa está querendo pessoas que resolvam. E as pessoas só conseguem resolver se elas tiverem conhecimento. Voltei lá na minha primeira fala de hoje. Conhecimento. Ninguém desaperta um parafuso se não souber desapertar aquele parafuso. Ninguém carrega um caminhão se não souber a logística desse caminhão lá dentro daquele baú. Não tem jeito. Então, destacar no mercado de trabalho, para mim, primeiro, resolver todos os problemas que chegarem até você. Resolver com alegria, sem reclamar. Vou indicar outro livro aqui. Gente, eu sou a maior indicadora de livro que você já viu. Tem um livro que fala, pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. Quem quiser, é só me pedir que eu encaminho, tá? Eu tenho ele aqui. Então, pare de reclamar e concentre nas coisas boas. O que isso significa? Que o mercado de trabalho está louco por você. Quando você sabe que está ali para resolver problema, resolve com leveza, com amor no coração, não reclama, você é o profissional esperado naquela empresa. Pode ter certeza disso.
né? Na hora que vai ter uma redução de quadro, por exemplo, na empresa. Ah, a gente decidiu aqui, fizemos um balanço geral e nós vamos ter que demitir 10 pessoas aqui na logística, aqui no CD. Será que você, se acontecer isso na sua empresa, será que você é um dos 10 ou você não é um dos 10? Se você responder que você não é um dos 10, está de parabéns. Então, você sabe resolver problema e você é o profissional que o mercado espera. E se você, por acaso, for um dos 10 e tiver consciência que resolve problemas, rapidinho você é aceito em outra empresa. Rapidinho. Então, estar no mercado de trabalho e ser aceito no mercado de trabalho é você ter a consciência de que você está ali para ajudar e para resolver. Isso, para mim, é fundamental. Eu penso que seja isso, Carla. É exatamente, né? Você recebe os desafios e devolve os entregáveis. É isso, Pronto. né? Exatamente. Essa troca. E aí é o que você falou, se o gestor, o chefe da área, da empresa, vem até você porque já conhece e sabe que você tem capacidade de resolver, Exatamente. É isso né? aí. Eu me sinto útil, capaz de resolver. Isso me É, mantém no mercado de trabalho. isso aí. Viviane, vamos lá de novo? Vamos? Vou também te provocar mais uma vez. Queria saber de você quais os desafios e as oportunidades desse mercado de trabalho atualmente na logística. Bacana. Falar de desafios e oportunidades depende muito, inclusive, da visão, né? Às vezes, para uns, são oportunidades, dependendo da visão, é um desafio. Volta naquela frase do protagonismo, né? E um pouquinho do que Sandra falou ali, acho que como tendência de mercado, cada vez mais ter propósito. Ter propósito é gostar de resolver problema, é gostar do que faz. Eu acho que esse é o primeiro passo. A gente estar fazendo o que ama, a gente estar fazendo o que gosta, te ajuda muito a entregar resultado, a performar como um todo. E esse é um mercado de performance, né? Tudo muito ágil. Eu acredito que, como oportunidade, a gente tem aí inúmeras oportunidades tecnológicas, né? O próprio radar de tendências da DHL, eu até convido as pessoas, ele é público, né? Que consultem, mostra lá as tendências mais impactantes. A maioria das tendências impactantes são tecnológicas. Existem ali, também no grupo das tendências mais impactantes, o futuro do trabalho. Né? E o que se fala, né, nesse futuro do trabalho ali no radar? Então, quando a gente consulta, a gente vê que está mudando, né? A automação ela está chegando, a população envelhece, novas gerações entram no mercado de trabalho, né, como força de trabalho. A pandemia também está trazendo uma readequação, novas formas de trabalho, inclusive para a logística, porque a gente, por mais que existem paradigmas, inclusive a gente tem um curso de formação de analista de estoque, e para a gente construir toda a jornada dessa formação, nós fomos para o mercado pesquisar como é que estava o mercado, vagas, qual que é a tendência desse mercado. E a gente encontrou muitas vagas, LinkedIn, Google, enfim, todos os buscadores, os grandes players aí de contratação, vagas de analista de estoque para modelo híbrido de trabalho. Então, é uma quebra de paradigma para um analista de estoque trabalhar parte remoto e parte presencial, indo lá. Enfim, são tendências que o mercado está mostrando para a gente, que está lá no radar da DHL, que é uma referência. Eu sei que, inclusive, já também vi o Paulo falando muito do radar, ele é um admirador aí do radar da DHL. Então, enfim, existe uma mudança, então eu acho isso vai ser desafio para quem não se abrir a essa adaptabilidade com agilidade, né? Porque também eu acredito que a gente passa por um momento de uma mudança muito grande. Eu sou da época da logística, onde a correria era algo muito ligado ao profissional da logística. A gente tem cada vez mais necessidade de entregas rápidas, de operação ágil,
grandes players como Americana, Magalu, Amazon, disputando entregas por minuto no mercado de trabalho. Então, ou seja, a gente não está desacelerando, mas existe uma diferença muito grande em trabalhar correndo ou em trabalhar de forma ágil, tendo tomada de decisão ágil. Ser ágil é a gente resolver problemas, não apagar incêndio a todo momento sem ir lá e tratar o problema na causa raiz. Então, eu acredito que existe esse desafio hoje colocado para o profissional, né? De quebrar esse paradigma de que a logística é correria. Não, a logística é ágil, ela tem que ser ágil, ela tem que ser efetiva no seu processo. Isso é muito a postura do próprio profissional, e ele se desenvolver, ele se capacitar para ele se posicionar com essa agilidade, porque a própria tecnologia, por si só, ela já traz agilidade por ela só, né? Então, e outro ponto, né, que a gente tem, que pode ser oportunidades para um, pode ser desafio para outros, a relação homem-máquina, né? Isso está presente hoje já nas operações logísticas, isso se fortalece nos próximos anos, com a chegada cada vez mais dos robôs, cada vez mais com os inventários sendo proporcionados por drones, né? O drone, a gente vê, se for consultar, aí já tem vários drones registrados, vários drones sendo testados, tem várias funcionalidades na logística, né? Seja na distribuição, seja na logística interna. Então, enfim, a relação homem-máquina, e aí nessa relação, para a gente sair ganhando com a tecnologia, a gente vai ganhar na nossa inteligência, né? Neural, cognitiva, e aí a gente precisa desenvolver. Então, o lifelong learning, né? Aprender constantemente. Eu falo que eu que sou da educação, eu prezo muito, e o próprio Bertaglia trouxe esse conceito aí, né, da nanoeducação, e a gente tem ali o microlearning, por exemplo. Eu prefiro aquele aluno que estuda 5, 10 minutos todo dia do que aquele que estuda 3 horas num dia e fica um mês sem estudar, né? 30 dias que ele perdeu ali. Então, eu prefiro que ele estude 5, 10 minutos todo dia, que ele tenha regularidade, que ele tenha continuidade. Isso está muito mais alinhado com lifelong learning, e além, né, que esse conceito se extrapola um pouco mais em relação a isso. Eu vejo como cada vez mais desafios, mas um desafio positivo, a questão da experiência do cliente, o cliente cada vez mais no centro, nós profissionais de logística cada vez mais precisando se importar, em entender mais sobre o que é verdadeiramente. Muita gente fala experiência do cliente, mas o que é isso? Então, realmente, isso vem como um desafio colocado para as empresas, para os profissionais, porque nós somos os clientes, né, gente? Nós somos consumidores de vários produtos, nós impulsionamos a mudança do parque industrial, do parque varejista. Então, as coisas vão mudando, nós estamos, graças a Deus, né, que a gente não está estático. Então, isso acho que vem como um desafio aí bom para as nossas operações. E isso aumenta a agilidade, aumenta como se diz, o back-end ali, né, a parte de trás ali, a logística proporcionando isso. Uma oportunidade que eu vejo muito grande, a valorização da logística, que a gente já vê hoje nesse cenário da pandemia como um todo, um olhar, né, diferenciado para as operações logísticas, para os profissionais de logística, novas funções sendo talvez substituídas, e novas funções surgindo na nossa área. Acho que a gente tem que estar antenado a isso, tem que estar preparado para assumir posições que talvez ainda não existam na prática e que começam a surgir com essa interação tecnológica e com essa necessidade do cliente, essa experiência do cliente para ser atendida. Então, essas mudanças vão acontecer. E o crescimento do mercado, eu vejo como oportunidade, né? Eu acho que o mercado continua em crescimento. A gente teve um crescimento, um pico muito grande, por exemplo, do e-commerce. O Bertaglia também comentou isso em algum momento. Aí ele se permanece, talvez ele não vai se permanecer naquele pico de 2020, porque houve uma transição brusca, mas ele continua evoluindo, acho que veio para ficar.
essa interação do varejo digital e da educação, né? E isso tudo, o sucesso disso tudo, de conseguir abraçar todas essas oportunidades e driblar todos os possíveis desafios, acredito firmemente no conhecimento, na educação, para fortalecer isso tudo. A tecnologia está aí, está se desenvolvendo, enfim, então cabe fortalecer o protagonismo desse profissional para atingir. E até um ponto que eu notei aqui, que eu acho que é importante a gente fechar e falar sobre isso, acho que como oportunidade mesmo do mercado, eu vejo muito os hubs, né, regionais ali, logísticos, que vão proporcionar N oportunidades aí, entre diferenciações dentro do nosso mercado logístico. Então, precisamos estar antenados, precisamos estar estudando todos os dias, se desenvolvendo, se preocupando, tanto com o nosso pilar técnico, que a gente precisa saber fazer, para a gente saber analisar, saber criticar e tomar decisão, mas a gente precisa também, porque logística é gente, é muita interação, a gente precisa saber comunicar, liderar, interagir, que são as habilidades comportamentais, né, as soft skills, que é muito importante para o nosso segmento como um todo, né? Você vai sair na frente quando você tiver também relacionamentos interpessoais, quando sua comunicação for efetiva dentro das operações, vinculada a essa agilidade, né? Então, quanto mais a gente se comunica correto, a gente também está vinculado a essa agilidade. Eu acredito nisso. Então, desafio e oportunidade vai depender muito da visão e do posicionamento, mas que tem muita tecnologia que vai se sustentabilizar e como um todo, que vem para democratizar, e muitas mudanças aí positivas que a gente precisa se capacitar para estar, né, firme aí nesse mercado. Competitivo, né? Acho que é essa a palavra. Isso aí, muito bem, muito bom, né? Carla, me permita fazer uma contribuição, né? Claro. Fantástico aí o que a Sandra falou, que a Viviane falou, e aqui, às vezes, ouvindo essas falas, né, bacanas que nós estamos falando, eu me coloco, às vezes, no lugar das pessoas que estão ouvindo tudo isso, né? Puxa vida, tem oportunidades, tem desafios, tem tantos desafios, mas o que eu faço, né? Até gostei muito da frase da Sandra, quando ela falou problemas, oba, né? Ou seja, uma das coisas que eu aprendi na vida, me permitam aqui falar um pouco da experiência, é a perspectiva do problema, né? Ou seja, qual é a perspectiva que eu coloco do problema? Porque a nossa tendência, quando surge o problema, é reagir muito rapidamente a ele. É como se tivesse furado o pneu do carro, né? Ou seja, eu tenho que trocar o pneu do carro e tal, mas de repente você abre ali o carro, o macaco não está lá para trocar o pneu. Então, o que eu faço agora, né? Então, qual é a perspectiva que eu coloco em cima disso, né? Quais são as alternativas que eu vou procurar? Eu vou pedir para alguém me ajudar a trocar o pneu, alguém que tenha macaco, ou então eu vou ligar para o seguro, ou eu vou procurar ali no Waze para ver se tem um borracheiro por perto, né, que venha buscar o carro. Quer dizer, tem muitas alternativas, mas muitas vezes, como nós somos treinados a buscar, a resolver o problema imediatamente, nós não fazemos isso. É a história do espelho no elevador. Vocês sabem por que tem espelho no elevador? Olha, o elevador é lento, é devagar. Então, quando ele é lento, é devagar, se você falar com o engenheiro, o que ele vai dizer? Troca o motor do elevador que ele fica mais rápido. Alguém, né, teve a seguinte sacada, não bota um espelho, né, mais barato. Por que é mais barato? Porque a mulher vai ali, se penteia, olha, vê o quanto ela está bonita, porque as mulheres são bonitas, né? É a minha opinião particular aqui, mas são. Né? Obrigada. Essas que estão aí, né? Então, essa mudança de perspectiva. E outra coisa que eu trago aqui, desculpa me alongar um pouquinho, é o querido Simon Sinek. É um jovem ainda, mas é um questionador do status quo. Antes de perguntar como, o quê, pergunte por quê. Por que eu tenho que fazer isso? Né? E aí sim a gente acaba derivando. Então, essa é a contribuição que eu queria dar aqui, a excelente colocação da Viviane,
e da Sandra aí com relação às perguntas que você formulou. Não, e assim, não foi melhor, né, o fechamento, porque isso que você está falando, Paulo, da gente ter sido a vida inteira treinado para reagir, encaixa com o que a Viviane acabou de falar, que eu ia até comentar também, que a logística ela tem que ser dinâmica, realmente. Imprevistos acontecem, óbvio, a gente sabe disso tudo, e temos que ter os planos do alfabeto, né? B, C, D, F, G, H. Mas a empresa que só apaga incêndio, ela dá um alerta vermelho. Opa, não existe planejamento. Não tem Porque porquê, você né? não. Pois é, aí vem o porquê. Por que eu tenho que ter colaboradores bombeiros, apagadores de incêndio? Não, eu tenho que ter um planejamento. Uma hora vai sair, porque nem tudo depende da gente e da empresa, e depende também dos fatores externos, mas aí você já tem o plano B, o plano C, mas não é constante. Você tem um planejamento e você cumpre. Então, empresa que só apaga incêndio, e isso desmistificando mesmo a logística. A logística não é só apagar incêndio. A logística tem que ser dinâmica, tem que ser ágil. Uhum. E aí a empresa que não faz isso, ela não tem planejamento. E aí vamos ver o que a liderança está errando, né? Não está vendo essa comunicação? A comunicação tem que ser via de mão dupla, é fluida. Todos os setores, que vocês já falaram aí, a logística, ela perpassa por todos os setores da empresa. Então, o que o meu setor faz, tem que comunicar o que o setor da Viviane vai fazer atrás de mim, para poder saber que o setor da Sandra fez na minha frente, para eu saber e passar para trás. Sempre assim, né? Não tem que reter informação para mim, não é minha informação, é da empresa. Gente, olha, eu não quero nem saber o que o povo da Movilog vai fazer, porque a gente já está com quase 2 horas de live. Eles que sofram, que façam episódios de nossa live para virar um Netflix da logística. Quem mandou convidar um monte de professor que gosta de falar muito, não é não? O Rodrigo deve estar agoniado lá, viu, Carla? Não, ele que sofra. Faça episódios. Netflix da logística. Pílulas, as pílulas. As pílulas. Gente, vamos aí caminhar para a nossa finalização. Eu vou pedir as considerações finais de vocês. Falem das suas redes sociais, das empresas, dos sites. Paulo, pode começar? Claro. Bom, para finalizar, eu só gostaria de agradecer, ou seja, participar de um painel com todas vocês é fantástico para mim, né? Na realidade, é um aprendizado importante. Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, né? Quando você começa a assistir algo, vá até o final, principalmente quando é algo de logística, né? Que é uma área pela qual todos nós aqui somos apaixonados. E tem uma característica que é comum a todos nós também, é a educação, ou seja, com a educação vem a transformação. E eu tenho trabalhado bastante nisso, assim como todas vocês têm trabalhado. Eu, agora em junho, eu tenho a felicidade de dizer para vocês que eu completei 40 anos de voluntariado na educação. Ou seja, o que é voluntariado? Não é eu estar ali, né, ganhando meu dinheirinho como professor, que também preciso, né? Mas eu faço, eu comecei com 20 e poucos anos de idade, com voluntariado, ensinando logística, ensinando tecnologia, ensinando vendas, principalmente para o pessoal da periferia, para aqueles que tinham menos acesso, em algumas prefeituras, né? Iniciei, e mais, logicamente, depois escrevi alguns livros, né? E agora, mais recentemente, eu comecei lá com a minha vida mais social, ou seja, houve aí uma redução da parte de consultoria, elas voltaram, né? Ainda bem que voltaram, hoje eu já tenho consultoria demais até para fazer, principalmente consultoria estratégica em toda a área de supply chain, planejamento, compras, manufatura, distribuição, e a logística se enquadra como ninguém. Hoje nós temos a parte da sustentabilidade muito forte aí, então a gente é chamado para fazer esse trabalho. Então, eu tenho lá no YouTube a Prosa com Bertaglia, escrevo muitos artigos para diferentes setores, não vou falar quantos são, porque às vezes eu fico meio perdido aqui, né? Então, é uma batalha arrumar tempo para tudo isso, mas até aqui tenho conseguido. E eu gostaria de finalizar com uma frase
que eu criei no início da pandemia exatamente para as minhas mentorias, que é os tempos difíceis, às vezes, olha bem, os tempos difíceis, às vezes, vêm disfarçados. Enfrentá-los com serenidade e coragem nos torna melhores, mais fortes, mais sábios. Queria finalizar com isso. Nossa, que finalização. Uau! Fantástico. Então, suas considerações, diga aonde a gente te encontra, suas redes sociais. O meu fechamento, eu gostaria de falar que o urgente de hoje é o não planejado de ontem. Então, seguindo aí um gancho da Carla sobre o planejamento das empresas, ficar apagando incêndio e tudo, eu uso essa frase no treinamento sobre gestão do tempo. Então, o urgente de hoje é sempre o não planejado de ontem. Se está urgente, é porque não planejou. Então, fica essa dica aí sobre isso. E eu quero deixar também uma deixa importante. Eu quero dizer para vocês que o mundo não vai ficar mais simples. Então, todo mundo fale, por favor, oba! Que bom que não vai ficar simples, porque eu estou diante de situações que eu posso resolver. Então, se o mundo vai ficar mais simples, ótimo. Como você vai estar diante de muitas situações para você resolver, que você aplique o princípio 10-90. Não sei se alguém já conhece, mas o princípio 10-90 é 10% é o seu carro furar o pneu, igual o professor Paulo falou agora. 10% é o carro furar o pneu, mas o que você vai fazer com esse fato? É como que você vai resolver isso é que faz a diferença. As máquinas estão tomando conta do CD onde eu trabalho. Então, isso é 10% só. O que você vai fazer com isso? 90% é o que você vai fazer. Então, você vai estudar melhor sobre drones, estudar melhor sobre robô, você vai estudar melhor sobre o seu segmento, porque a hora que tiver uma oportunidade lá dentro, você vai ser promovido. E deixa a máquina fazer o trabalho dela. Porque se você estiver preparado, a máquina não vai substituir você, jamais. E aí, para me apresentar aqui e falar onde vocês me encontram, tem o site oficial da Qualificar, que é www.qualificarrh.goiania.br. Lá tem todos os folders dos nossos cursos, principalmente o nosso maravilhoso aqui de logística, né? E tem o canal do YouTube, que é Método Acredite em Você, que é o tema do meu livro, que eu vou lançar agora em dezembro, que eu estou escrevendo sobre a minha história e sobre como eu faço para acreditar que tudo que eu ponho a mão dá certo. Então, esse livro está saindo agora, que vai ser top demais, e o slogan do livro é: ninguém precisa acreditar em você, só você. Se você acreditar, basta. Ninguém mais tem que ficar acreditando. É marido, esposa, chefe, líder, professor, pai, mãe, ninguém. Ninguém precisa acreditar nos seus projetos, só você. Porque se você acreditar, já deu certo, tá? E sobre responsabilidade social, quero dizer que toda a turma que a Qualificar inaugura, a gente fornece uma bolsa integral para quem não pode pagar. A gente sempre está ajudando quem precisa a ter um certificado desse, né, um curso maravilhoso desse de logística. Então, a nossa responsabilidade social é essa. Sempre tem bolsas integrais aí nas turmas, o Rodrigo sabe, o Wesley Naito sabe, aí a turma da logística, onde eu faço parte dos grupos. Então, a gente está sempre acolhendo aqui quem não pode pagar e uma bolsa integral para quem não pode. E o Instagram é @SandraQualificar. Segue lá que você vai ter um monte de pílulas, né, diárias para você olhar sobre ativação, porque a gente não trabalha com motivação, a gente trabalha com ativacional, que é aquilo que vem de dentro de você e que você fica com isso para sempre, para você usar na sua profissão, na sua vida como um todo. Foi uma alegria estar aqui com vocês, adorei o convite, Rodrigo, muito obrigada. Professor Paulo, que honra estar aqui no mesmo painel que você, estou morrendo de orgulho. Carla, você é ótima, fantástica. Vivi, amei também conhecer você, não vamos desconectar nunca mais. Beijo para todos que estão assistindo, até a próxima, se Deus quiser. A Sandra é ótima com esses slogans dela, né? Bem comercial. Adoro seus slogans. Obrigada. Vivi, vamos lá fazer suas considerações. Fale aí das suas redes, onde que a gente encontra a Viviane e a Log School. Bacana. Primeiro eu quero começar agradecendo, né? Agradecendo a Moblog, tá promovendo esse evento. Acho que o quanto é importante a gente promover esse compartilhamento de conteúdo, de conhecimento, trazer essas vivências práticas, estar aqui com vocês nesse painel foi um orgulho, foi um aprendizado, saio daqui melhor do que eu entrei.
agradecer a todos que estão aí nos assistindo. Me encontrem, né? Como que vocês me encontram? Vocês têm o site da Logo School, temos o canal no YouTube, que semanalmente a gente coloca conteúdos novos, temos os aulões, tanto aberto como para os nossos alunos. Temos uma iniciativa bem parecida com a Qualificar, que é direcionada para aquelas pessoas que estão ali, né, desempregadas, no Open to Work ali, abertas a nova oportunidade, que também conseguem acessar os nossos cursos, a nossa plataforma, de forma gratuita. Acessando as nossas redes, o Instagram, o Facebook, vocês conseguem também ter acesso a essas informações. Enfim, estou à disposição, essa Movilog aí pode, né, no LinkedIn, no e-mail. Eu também tenho um carinho muito grande em responder cada uma das mensagens que me mandam, ou de fazer alguma mentoria com algum profissional de logística. Sempre que me pedem, eu sempre arrumo oportunidade para isso. Eu queria deixar uma frase final aqui também, como os meus pares, né? Se as pessoas estão duvidando de quão longe você pode ir, vá ainda mais longe, até que você não possa ouvi-las, né? Então, enfim, propósito, acreditar no que você está fazendo, e entender que o conhecimento transforma o resultado da sua carreira e os resultados da empresa que você está. Então, tem aí o pilar, né, da educação fortalecido na sua jornada profissional. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, eu estou à disposição. Sempre quiserem me convidar para esses bate-papos riquíssimos, aí eu adoro, fiquem à vontade. Bacana. Gente, chegou no final. Eu também vou agradecer o time aí da Movilog, sempre parceiro e sempre confiando aí no meu trabalho, a gente sempre fazendo trocas. Agradecer a todos vocês aqui também hoje por essa manhã aqui de muita energia boa, de muito assunto bacana, de muitas trocas. Tenho a certeza que todos nós vamos sair daqui melhor do que quando a gente entrou, né, no início da live. Sempre alguém tem algo para ensinar, sempre em alguma troca a gente pega algum detalhe. Então é aquilo que a gente falou, né, desde o início. Todos nós temos o que oferecer ao outro. E o pessoal também me encontra lá no LinkedIn, onde eu sou mais atuante, Carla Cristina de Almeida. Compartilho lá meus conhecimentos também aí de forma voluntária, como o professor Paulo falou. E é muito bom você agregar algo de valor na vida do outro. Então, agradeço mais uma vez aí a presença de vocês, a nossa companhia aí por mais de 2 horas. Agradeço a Movilog e espero que todos tenham assim um bom momento enquanto estiver ouvindo a gente, enquanto estiver aprendendo aqui com todos esses profissionais de gabarito e de muito sucesso. Gratidão a todos e até a próxima. Ao infinito e além. Opa! Um abraço virtual aí para todos. Tchau, tchau. Tudo de bom.